Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Muito obrigado pela participação de todos aqui na nossa aula, os nossos estudantes, pais sempre presentes nas aulas, professores, enfim, todos que apreciam, né, a aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias. Hoje comigo a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos a mais uma aula. Já quero agradecer aos alunos que fizeram o que eu pedi ontem, de colocar na rede social, no hashtag EuNoCMSP, a foto dos gráficos que eles fizeram pela atividade da aula. Eu olhei, já curti, está muito legal mesmo. Continuem participando dessa forma. E no chat, quando colocarem ou tiverem alguma dúvida, não esqueçam de colocar certinho a dúvida de vocês, para a gente poder tentar resolver isso daqui na aula, não é, Osmar? É isso aí, Alessandra. Vamos começar a nossa aula. E assim, gente, a aula de hoje, a habilidade selecionada, é a EF06MA31, que vai aparecer aí na telinha de vocês, os professores acompanharem as nossas aulas, nossos alunos também, os nossos estudantes. Para a aula de hoje, trabalharemos a página 79 e 80 do Caderno do Aluno, 6º ano, volume 2, a parte 1. Continuaremos trabalhando a interpretação de gráficos. E agora, nesse finalzinho de 2º bimestre, né, Alessandra, é extremamente importante a participação dos nossos alunos na entrega das atividades que são propostas pelos professores, né, Alessandra? Isso é verdade, gente. Não deixe de entregar. Está com alguma atividade atrasada, não deixe de entregar essa atividade, faça. Deixe sempre as suas coisas organizadas, né? As atividades em dia, as aulas também em dia, que vocês vão ver que vai ser melhor até para vocês. Lembrando, inclusive, porque semana que vem é semana de estudos intensivos. Então, é legal vocês terem a matéria de vocês em ordem, que vai ajudar muito na interação das aulas da semana que vem. É verdade. Reforçar aqui a presença, não dá para ter a presença física, mas a presença virtual de cada um de vocês. É extremamente importante, seja ela aqui no Centro de Mídias, seja ela através de contato com a sua escola, através com os seus professores, enfim, é extremamente importante esse contato. Não só agora no final do bimestre também, mas durante todo esse processo todo que nós estamos vivendo. E não desanimar agora para o 3º bimestre, frequente as aulas, seja ativo, participe, interaja, assista às aulas aqui do Centro de Mídia, dialogue com seu professor, com seus colegas. É extremamente importante. Tudo bem? Vamos começar a aula, Alessandra? Vamos sim, mas só para lembrar que tem gente já perguntando a página 79 e 80. E também tem aluno já falando, professora, meu professor já passou a atividade hoje e eu já vou deixar, ontem, e eu já vou deixar tudo em ordem. É isso mesmo, gente. Deixem tudo em ordem e façam todas as atividades. Página 79 e 80. Vamos lá? Ok. Hoje nós vamos trabalhar representações gráficas. Trabalhamos anteriormente, na segunda-feira, a questão do gráfico de colunas. Ontem a professora Alessandra e o professor Jonas trabalharam gráfico de setores. Não é isso? E hoje nós vamos trabalhar um tipo de gráfico muito interessante, muito visual, né? Gráficos, a gente já comentou desde segunda-feira, estamos comentando desde segunda-feira a importância da visualização, da conversão dessas informações em representações gráficas, e a ideia, né, de tornar as informações, de tornar o gráfico, tornar os dados atrativos visualmente é extremamente importante. E é isso que a gente tem aí, né, Alessandra? Isso, porque a ideia é chamar atenção, né? A ideia é chamar atenção. A partir do momento que a gente chama atenção, a leitura fica mais agradável e fica mais fácil de entender o que ele quer dizer, não é? Perfeito. E hoje a gente reforça a importância de interpretar corretamente os gráficos. Verdade. Vamos lá? Vocês sabem o que é um infográfico? Quando a gente fala em gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de setores, é relativamente simples fazer a associação das informações com esses gráficos. Agora, o que é um infográfico, que é o foco da aula de hoje, e vocês, só reforçando, está aí no caderno do aluno. De maneira simples,
Infográficos são recursos gráficos que servem para transmitir informações por meio de imagens, desenhos, ilustrações, entre outras situações. Ou seja, o objetivo é trazer informações de forma visual por meio de imagens, desenhos, ou seja, algo que torne atrativo e se esteja relacionado com a informação que a gente quer trabalhar, né, Alessandra? Isso. Então, a pergunta do Gabriel faz sentido, porque a hora que você perguntou se você sabe o que é um infográfico, ele já pergunta, é um gráfico informativo? Gabriel? É, Gabriel da Silva. Perfeito, Gabriel. A ideia é exatamente essa. Então, aí na lousa, ó, olha eu, aí na tela de vocês é o hábito. Mania de professor. Mania de professor. O que é que vocês têm? A gente tem uma situação que representa um infográfico, não tem valores aí, porque a ideia não é essa, a ideia é só você ter essa visualização toda. E aí, o que acontece? Você tem, o que é isso, Alessandra? Hambúrgueres. É um hambúrguer? Pois São é, hambúrgueres. logo cedo, para quem acordou de madrugada, você já traz essa ideia dos hambúrgueres para dar mais fome ainda. É verdade, tá? Mas aqui, a ideia é simples, não tem nenhum tipo de informação, não tem nenhum tipo de dado numérico, mas aí você já pressupõe alguns conceitos, né? Fazendo a análise ali desse infográfico, associando aí a quantidade de sanduíches, né, que se tem. Então, eu imagino aí, por exemplo, que quanto menos você comer, menos calorias você está ingerindo, é isso? Bom, é uma possibilidade, né? É o que alguns especialistas dizem, de acordo com o tipo de refeição, de alimento que você está ingerindo, não é? É verdade. Comida saudável é extremamente importante, principalmente na idade de vocês, não só de vocês, de qualquer um. Tá? Então, a ideia desse infográfico aí é só dar um aperitivo para você, não quis ser irônico, tá? Mas a ideia é só que você entenda o princípio dos infográficos e, na sequência, a gente vai trabalhar algo mais específico lá do seu caderno. Vamos lá? Ok. Então, aí aparece um infográfico extremamente usual, extremamente importante, extremamente moderno. Ele trata do consumo brasileiro de carne e ovos per capita, lá em 2017. Ou seja, quanto nós, brasileiros, consumimos de carne bovina, de carne de frango, carne suína e quantidade de ovos. Tá? E aí perceba algumas situações. Tá? O bovino está lá representado ali a cabeça de um boi, de uma vaca, não é isso? Tá? O frango está ali representado só a parte superior lá do bichinho, tá? O frango. O suíno também só a cabeça. E ali os ovos todos representados, tá ok? Se você começar essa leitura, o que ele faz? Mesmo que não tivesse, por exemplo, o título, e a gente trabalhou essa questão, né, do título, é extremamente importante, porque o título ele resume o que você vai encontrar no gráfico. Mas mesmo que não tivesse o título, você já teria uma dica do que está sendo trabalhado nesse gráfico, né, Alessandra? Isso, já teria ali, né, pelas informações, uma sugestão do que ele está querendo nos transmitir, que é a ideia da informação que está contida nessas figuras, nessas imagens, né, que estão no infográfico. É verdade. Visualmente, você já tem algum tipo de informação. Ela não é precisa, ela não é específica, mas tarde, né, no decorrer do exercício, a gente vai trazer essas especificidades, mas nesse caso aí, já tem uma informação assim relevante. Tá? Você olha aquelas figuras e você consegue fazer o quê? Uma associação com o contexto do gráfico ou do infográfico que a gente vai trabalhar. Os dados, as informações. Então, o consumo brasileiro de carne e de ovos per capita, por cabeça, né? Ou seja, cada brasileiro, em média, consumiu esta quantidade que aparece aí. Estou correto, Alessandra? Per capita significa isso, por cabeça? Sim, a ideia da per capita é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, né? Então, ou seja, a quantidade de cabeças, que é o que a gente chama, de cabeças num determinado espaço. Então, sempre que a gente refere-se a per capita, nós estamos referindo a cada uma das pessoas, correto? Isso, cada um dos indivíduos, cada um de nós brasileiros, o gráfico é claro, consumo brasileiro, ou seja, de todos
os brasileiros, os mais de 200 milhões de brasileiros aí. Então, ele leva em conta toda a população. Tá? E aí o que acontece? Em média, tá, okay, cada brasileiro consumiu 37 quilos de carne bovina. Tá? Lógico, não significa que durante o ano inteiro, cada um de nós, por exemplo, eu sou um consumidor muito fraco de carne, por exemplo, mas sei que tem gente que consome bastante, que gosta, enfim, tudo bem? Então, em média, tá? Média, cada brasileiro consumiu 37 quilogramas de carne bovina por ano, tudo bem? Por ano. Isso, o fato de ser por ano já é uma vantagem, e foi o que o Osmar falou, né? Tem gente que, com certeza, nesses 37 quilos aí, consumiu, alguns, como é média, alguns podem até ter consumido uma quantidade maior, sim, correto? Mas, mais ou menos, aproximadamente, cada um 37 quilos. É isso aí, tudo bem? O frango, olha lá o franguinho foi bem consumido também, né? Então, em média, cada brasileiro consumiu 45 quilogramas de carne de frango por ano. E ali aparece a representação dos quadradinhos ali, né? Em cinza, essa representação, fazendo essa associação numérica aí, tudo bem? Consumo de carne suína, como já é tradicional, é um pouco menor que o de carne bovina e o de carne de frango. Então, em média, o brasileiro ele consumiu 14 quilogramas de carne de porco, né, de suínos, por ano aqui no Brasil, Alessandra. Pouco até, né? Porque tem bastante gente que gosta de carne suína. É relativamente pouco, se a gente for fazer uma comparação. Mas, assim, existe todo um mito em cima disso que não é verdade, tá? A carne, ela é passada por inspeções, tem toda uma questão sanitária, então a gente sabe bem disso. Aí se exporta muita carne suína do Brasil, carne de altíssima qualidade, tudo bem? E, em média, cada um de nós brasileiros consumimos 191 ovos por ano, Alessandra. Não sei o povo para comer ovo, hein? Então, mas aí é a ideia, né? Porque daí o que a gente pode pensar? O ovo está cozido? Está frito? Eu estou considerando esse ovo numa receita de bolo, por exemplo, também, que não deixo de consumir o ovo. Então, eu prefiro acreditar que é isso do que comer 191 ovos durante o ano. Não que eu não goste. Adoro um pão com ovo. É muito bom. Mas, realmente, são valores que a gente pode observar a diferença entre eles, né? É verdade. Nessas quantidades. Tudo bem que as unidades são diferentes. Sim. Ovos é em unidade. Certo. Né, unidade de medida, eu estou falando. E as carnes, peso, são quilos, mas mesmo assim, numericamente, é bem diferente. É verdade. Você falou algo absolutamente coerente. Esse consumo de ovos, não necessariamente ele está aquele ovinho frito que você coloca lá no seu almoço ou qualquer outra situação. Né? Ele está em outras situações, é verdade. Bem observado. Okay? A fonte dessas informações aí, gente, saiu lá da Embrapa, Empresa Brasileira de Agropecuária, a absoluta tecnologia, desenvolvimento de tecnologia para o campo, aqui, extremamente importante. Tudo bem? Então, o desenho, né, a estrutura do infográfico é essa. Acho que nós passamos as informações que estão contidas aí. E vamos lá na sequência, Alessandra. Tudo bem? Vamos continuar assim. E até porque, chamando a atenção do que você já falou, mesmo o infográfico, ele precisa do título, que a gente conversou sobre isso desde segunda-feira, e da fonte, correto? É isso aí, tudo bem? Vamos botar o pessoal para trabalhar? Vamos, até porque eles já estão aqui falando que você fez a maldade do lanche, que eles estão com fome. Então, vamos esquecer um pouquinho o lanche e vamos trabalhar. Beleza. Vamos responder atividade 1 para vocês, tá bom? Que tipo de carne o brasileiro mais consumiu em 2017? E quantos quilos por habitante? Um minutinho tá bom, né, Alessandra? Ah, sim, mas é legal deixar a imagem do gráfico lá para eles, né? Podemos voltar à imagem do gráfico. Então, gente, anota direitinho a pergunta, faz o print. Qual o tipo da carne que ele mais consumiu? Obrigado, ele vai ficar mais fácil de achar lá no gráfico, né? É isso aí. Obrigado, diretor. Vocês têm isso aí no caderno do aluno também. Isso, tá okay? Na página 79 e 80. Um minutinho, tá bom, Alessandra? Ah, para esse dá. Um minutinho, a gente já volta.
Osmar, para variar, o sexto ano está participando assim de uma forma maravilhosa, por isso que eu amo demais essa turma, né? Amo todos, mas essa turma já logo cedo, bem animada. A maioria disse que é frango, né? Então, o Iago, a Giovana, o Victor Hugo, o Kaique, o Lucas, o Cauã Henrique falou que é frango, 45 quilos por pessoa. O professor Deusdete, ele falou que é a carne de frango porque é mais barato, né? Ele trouxe essa ideia. O João Ernesto já deu até a receita do frango com molho, mas tem a ideia do frango. Mas nós temos alguns alunos que falaram que é o bovino, com 37. Vamos lá, as respostas, gente. Tá? A carne mais consumida em 2017 foi a de frango. 45 quilogramas de carne por habitante em média. Um dos fatores realmente pode ser a questão do valor, né? O valor do preço. A gente teve alguns picos de alta de carne de frango de vaca, né? de boi, de carne bovina nesse período aí de 2 anos, 3 anos, né? Praticamente. E que, na realidade, o que acontece? Fazem parte da coisa, né? Oferta e demanda. Mas isso é uma aula diferente. A gente hoje vai trabalhar nessa ideia do infográfico. Então, é assim, a gente, né, na aula de hoje, tem que desapegar um pouco dessa questão do gráfico de barras e do gráfico de setores. É fazer uma análise, o pessoal colocou a carne bovina ali, né, a informação da carne mais consumida, ela é explícita, né, Alessandra? Está lá, se a gente for voltar lá no... Deixa eu retornar aqui. Ó, tá vendo? Tá, chegou para vocês? Sim. Olha lá. E é observar que é uma questão interessante. Pode colocar o gráfico para a gente. Olha a quantidade de quadrados, né, que estão indicando. Observa, além do valor numérico, 45, que é maior ali entre as carnes, você tem também a quantidade de quadrados que estão representando cada quilo consumido, não é? É verdade. Que também ajuda nessa leitura. Sim, é verdade. E aí o que acontece? Você já fica 10 vezes mais esperto para a próxima pergunta. Tudo bem? Então, eu acho que já rolou uma dica aí, hein, gente? Olha lá. A carne mais consumida, só reiterando, em 2017 foi a de frango, 45 quilogramas. Voltamos lá no infográfico para você ter essa plena convicção. Tudo bem? 45 quilos de carne por habitante em média. Tudo bem? E vamos à atividade 2, Alessandra. Qual foi a carne menos consumida e quantos gramas por pessoa? Fica esperto porque ele está querendo saber em gramas, não está querendo saber em quilogramas. Tudo bem? Então aí, gente, ó, vamos lembrar que lá no nosso infográfico está em quilograma. Isso. E a resposta precisa estar em gramas. Tudo bem? Tudo bem. 2 minutinhos é suficiente, Alessandra? Eu acho que sim. Para eles são. Mas é legal pedir para colocar o diretor de novo numa saia justa e pedir para ele deixar o gráfico para os meninos? Pode ser? Isso. Obrigado, diretor. Obrigada. Ok. 2 minutinhos para vocês e essa aí a gente vai resolver lá na lousa. Tudo bem? Até já.
Osmar, várias respostas. Então, assim, a carne suína, ela é unanimidade, né, nas respostas do sexto ano. Que legal. Aonde está as diferenças, né, onde estão as diferenças, que daí eu acho que algumas pessoas não prestaram atenção na dica que a gente deu sobre o exercício. Por quê? Por exemplo, a Bruna dos Santos, o Cauã, quem mais? Eu tenho mais aqui. O Victor, a Nicole, disseram que são 14 quilogramas. Certo. Já o Samuel, ele disse que são 1.400 gramas. O Juan Dias disse que são 14.000 gramas e o Robinson também. O Vinícius também falou 14.000 gramas. Ou seja, tudo bem, a unidade de medida... ainda não estou falando se a resposta está certa, tá, gente? Mas a unidade de medida está correto. Está correto. Que foi pedido em gramas e não em quilogramas. Mas e aí, é 14.000, 1.400 ou nenhum deles? Então, é 14 mil mesmo, né? Não é muito peculiar, não é muito comum a gente ficar falando, quanto você consumiu de carne? Eu consumi 2.000 gramas de carne. Não tem muito sentido. Se bem que o pessoal faz uma conta para o churrasco, né? Para fazer a divisão correta, o número de pessoas, né? Então tem toda essa questão. Agora, não é muito comum, né, a gente ficar falando, eu consumi 14.000 gramas de carne num determinado período. Mas essa é a resposta, sim. Essa conversão ela é muito comum, essas conversões para a unidade de medidas, elas são muito comuns em matemática e a gente tem que se habituar com ela. Existem algumas situações, algumas formas de se fazer isso aqui. Então, realmente, aqui na atividade 2, houve um consumo de carne suína, tá ok? 14 quilogramas por habitante em média. Então, foi a carne realmente menos consumida. Tudo bem? E aí, pedia-se para fazer essa conversão para gramas. A gente tem algumas formas de se fazer isso, né? Algumas regras matemáticas, mas a gente vai fazer de uma forma bastante simples e peculiar, né, para você perceber. O que a gente sabe? Por exemplo, Alessandra, eu sei que 1 quilograma corresponde a quantos gramas? 1 quilograma são 1.000 gramas? 1.000 gramas, né? Acho que todo mundo, o pessoal, está bastante acostumado com isso. Tudo bem? Então, temos aí que 1 quilograma, 1.000 gramas, né? O famoso meio quilo, 500 gramas, e assim por diante. Tranquilo? Na sequência, a gente pode pensar assim, se eu tiver 2.000 quilogramas, 2 quilogramas, olha como é fácil da gente associar. 2.000 quilogramas é carne pra caramba. Muita coisa. Tá? Se eu tiver 2 quilogramas, então eu vou ter quanto? 2.000 gramas. 2.000 gramas. Ok? E aí, por associação, a gente vai construindo a ideia. Né? 3 quilogramas, teremos ali 3.000 gramas. Tá? E aí a gente pode fazer essa brincadeira, né? Vai pensando. Olha, 3, 4, 5, 10, 14 quilogramas. Agora ficou fácil. Ficou fácil, né? Opa. Olha lá, ele gostou da ideia dos 14.000 quilogramas. Gostei. Vamos lá. Para quem quase não come grama, eu louca carne. 14 quilogramas. Portanto, aí eu tenho 14 vezes 1.000. Portanto, lá, cada brasileiro, né, consumiu, em média, 14.000 gramas de carne suína por ano. Ficou claro? Ficou. E aí, aproveitando o meu equívoco, né, que é a ideia do consumir gramas, vale até chamar a atenção quando a gente vai fazer a compra no açougue, por exemplo. É uma mania de pedir, me dá 500 gramas de alguma coisa. E 500 gramas é mato. É mato. Correto? Correto. A leitura correta são 500 gramas. Então, eu cometi o equívoco, assumo, mas é bom para chamar a atenção disso. É verdade. Olha lá a resposta para vocês, ok? A atividade 2, a resposta está lá, não é isso? Está aparecendo? A carne menos consumida foi a suína, com 14 quilogramas por habitante. Mas como a pergunta é para fazer a conversão em gramas, nós temos isso aí que a gente fez na lousa, tá? 1 quilograma são 1.000 gramas, 2 quilogramas, 2.000 gramas, e assim por diante. Chegamos à conclusão
que 14 quilogramas, na realidade são 14 mil gramas, né, Alessandra? Isso, e que se a gente for pensar numa operação, foi feito 14 vezes 1000. 14 vezes 1000. Tranquilo. Tudo bem? É isso aí, gente. Vamos lá na sequência? Atividade 3. Atividade 3 tem duas perguntinhas ali. Alternativa A, né? Questionamento A. Quantas dúzias de ovos um brasileiro consumiu em média, tá? Lá em 2017? Bom, pode ser essa rapidinho? Vamos fracionar as perguntas, para não dar muita confusão? pode ser. E aí, assim, até para não precisar, de repente, voltar lá, só lembrando que foram 191 unidades. 191 unidades. Correto? 191, anota aí, 191 unidades, mas a pergunta quer saber dúzias. É isso aí. Tudo bem? Então vamos lá. Quantas dúzias de ovos um brasileiro consumiu em 2017? Toma cuidado aí com a conversãozinha também. Tudo Verdade. bem? Então, 2 minutinhos, Alessandra? Suficiente. 2 minutinhos. Responde só a letra A. A letra B a gente vai desenvolver um pouquinho mais com vocês. Tudo bem? A letra A, 2 minutinhos, a gente já retorna. Osmar, Oi. várias respostas, mas teve gente que não prestou atenção. Porque responderam que são 191 unidades. A pergunta era em dúzias, Verdade, gente. Alessandra. Certo? Tudo bem? Então, várias pessoas colocaram aqui 191 unidades. Mas a ideia era transformar essas 191 unidades em dúzias. Mas nós temos respostas em dúzias. Vamos lá. Então, nós temos, que eu achei interessante, a Ingrid de Souza colocou que são 16,5. 16,5. Pois é. Aí nós temos a Júlia de Carvalho, o Lucas Muniz, Murilo Oliveira, Juliene Pereira, eu acredito, Beatriz Silva, Isabela Carvalho, disseram, junto com a Isadora, Mário Sérgio, vários outros, que são 15 dúzias. O José Henrique disse uma dúzia, 12. Então, eu não sei se ele fez só a referência a uma dúzia, né? Como é que foi a resposta. O Matheus respondeu 12 a 15 dúzias, e mais uma que eu achei interessante. Sérgio Luiz, 15 dúzias, quase 16. Esse quase 16 é o gancho que eu queria, hein?
Olha, que legal. Tá? Então, temos aí as respostas. Né? Não é um número exato, não é uma divisão exata, como vocês já devem ter percebido. E aí, vou pegar um ganchinho de cada um. A gente sabe que uma dúzia, tá? Vou colocar DZ aqui, tá? Na realidade, são quantos ovos? São 12, concorda? Então, como a gente tem 191 unidades, 191 unidades, tá? Se a gente pegar essa quantidade de unidades e dividir pela dúzia, ou seja, por 12, nós vamos encontrar o quê? A quantidade de dúzias, correto? E aí, será que está relacionada a resposta do João Miguel, que eu achei agora? Vai lá, João. 15 dúzias, né? Sobraram 10, faltando apenas 2 para completar 16. Esse é o gancho para a próxima pergunta, né? Então, na realidade, então, aqui... guarda essa, hein, João Se Miguel? eu fiz a conta certa, Alessandra, teremos ali aproximadamente 15,9 dúzias de ovos consumidos pelos brasileiros em 2017. A conta está certinha. É isso? Então, é assim, ninguém fala que consumiu, por exemplo, unidades de ovos. Então, a unidade que a gente usa para trabalhar esse conceito de múltiplos, aí no caso dos ovos, laranjas, enfim, bananas, hoje em dia se vende por peso, né? Os ovos ainda não se vendem por peso, ainda não, pelo menos não sei disso. Tá? Bom, pelo menos aonde eu compro, não. Ainda não, tudo bem? Mas o que acontece? Nós chegamos aí a aproximadamente 15,9 dúzias de ovos por habitante, né, per capita, durante o ano de 2017. Vamos para a perguntinha B, que é o que a gente estava esperando? Esse é o link, né, vamos dizer assim, para B. Tá? Quando você realizou a equivalência, né, a conversão lá de unidades para dúzia lá dos ovos, sobraram unidades? Se sim, destas, quantas faltam para completar uma dúzia? E aí tem duas situações possíveis, porque eu coloquei aqui circulado o 15, que foi uma possibilidade de solução, de resposta, e aí não está errado, ok? E o 16 também, tá? Que também não está errado, por conta do quê? Por conta de uma aula que a gente começou lá no 6º ano, logo no começo do 2º bimestre, chamada arredondamento. Verdade, eu lembro dessa aula. É verdade? Eu lembro disso. Tá bom? 2 minutinhos para eles, 3, quanto, Alessandra? 2. 2 minutinhos e a gente já retorna, tudo bem? Até já.
Osmar, é quase unanimidade. Ok. Quase unanimidade, que a resposta é sim, que faltaram 2, né? Ficariam faltando 2 para as 16 dúzias. Sim. Mas, por exemplo, a Thaís, ela disse que faltam 10. A Julieta disse que 1 é de brinde. Então, a gente tem aí uma relação de que pode faltar 1. A Gabriela, ela disse que sobraram ovos, pensando nas 15 dúzias. Certo. E que falta 1. A Giovana Perfeito. também disse que falta 1. Já a Gabriele é uma das que respondeu que faltam 2. Beleza. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem, pensando em arredondamento, tá? A gente tem 2 possibilidades. Chegamos aqui que a média, tá, de dúzias é 15,9 e a gente tem 2 possibilidades, né, Alessandra? Aí não vou entrar no mérito da questão porque o arredondamento é possível que se faça isso, tá? Então, se a gente pensar assim, ó, como alguns colocaram, eu posso arredondar para 15 dúzias de ovos? Posso, não tem muito problema. Então, a gente vai pensar assim, olha, se eu arredondar para 15, eu vou ter 15 dúzias vezes 12, portanto, aí temos 180 ovos. Como nós tínhamos lá, em média, 191, tá? Existe o quê? Uma diferença aí de quanto? De 11 ovos, portanto, fica faltando apenas 1 para completar mais uma dúzia. Verdade? Certinho, perfeito. E a outra possibilidade é que nós arredondemos o 15,9 para 16, tudo bem? Se a gente arredondar para 16, que também é possível, tá? Não vejo muito problema, 16 vezes 12, temos ali quanto? 192, tá? Aí você vai dizer assim, poxa, professor, mas a média era 191. Veja, nós estamos trabalhando com médias, estamos trabalhando com arredondamentos. Ultrapassou? Ultrapassou. Mas esse aí não é um detalhe, vamos dizer assim, crucial na hora do arredondamento, pelo menos para essa situação, problema. É isso, Alessandra? Isso, perfeito. Tudo bem? Tudo bem, até porque a nossa aula está terminando. É isso Eu aí. agradeço a participação de todos, me despeço de vocês. Até a próxima aula. Alessandra? Gente, até a próxima aula. Não deixe de terminar as suas atividades. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.